mais de 70% da nossa imunidade está concentrada no nosso intestino. Sabia disso? E quando ele adoece, todo o corpo sofre. Desde a digestão, o humor piora, o sono fica péssimo, o metabolismo fica lento e o risco de doenças graves, como câncer coloretal, aumenta muito. E o problema é que a maioria de vocês destrói o intestino aos poucos e com hábitos que são comuns do dia a dia. E pior, você nem imagina que isso está prejudicando o seu intestino e toda a sua saúde. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 5 principais erros que você precisa evitar e eu vou te dar dicas importantes para proteger o teu intestino de forma prática, acessível e com base em evidências científicas. Fica comigo até o final. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Pessoal, para o nosso canal crescer e ajudar aí mais gente, é importante você se inscrever, clicar no sininho, curtir e compartilhar. Isso salva vidas, pessoal. O intestino é muito mais do que um tubo digestivo. Ele é um órgão extremamente ativo, complexo e que vem cada vez mais sendo estudado. Tanto que hoje a ciência já chama o intestino de segundo cérebro. Isso não é um exagero. O intestino tem cerca de 200 milhões de neurônios. Sabia disso? E muita gente acha que neurônio só existe no cérebro. Então, o intestino é o segundo maior sistema nervoso do corpo. Só fica atrás do cérebro. Essa rede de neurônios é tão sofisticada que ela é capaz de se comunicar diretamente com o cérebro por meio do chamado eixo intestino-cérebro. Mas o que isso significa na prática? Significa que o intestino participa de decisões que afetam o nosso humor, nossa qualidade do sono, a resposta ao estresse, o funcionamento do sistema imunológico, além, é claro, do nosso apetite. Além disso, mais de 90% da serotonina, aquele neurotransmissor do bem-estar, é produzido no intestino e não no cérebro, como muita gente pensa. E ele também influencia na produção de outros hormônios, como a dopamina e a melatonina. Ou seja, o intestino doente vai causar não só diarreia ou gases, mas também vai piorar uma ansiedade, uma depressão, insônia, aquela fadiga crônica, a compulsão alimentar e a piora da nossa imunidade. Então presta atenção, porque esse assunto vai mudar a maneira de como você vai cuidar do teu intestino daqui para frente. Esse órgão funciona como uma verdadeira barreira de defesa. Quando ele está íntegro, saudável, ele impede a entrada de toxinas e micro-organismos ruins. Mas quando essa barreira fica permeável, um quadro que a gente chama de intestino permeável, algumas substâncias indesejadas passam para a corrente sanguínea e acaba levando então a uma inflamação no corpo todo. Aí você começa a ter inflamação nas articulações, no cérebro, no coração. Pode ocorrer piora de algumas doenças autoimunes, como tiroidite de Hashimoto, o lúpus, uma psoríase. E é por isso que hoje sabemos então que quem cuida do intestino cuida da saúde como um todo. Mas agora que você já entendeu a importância do nosso segundo cérebro, eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que prejudicam o seu intestino e o que você pode fazer para proteger esse órgão tão nobre. Erro número 1, dormir mal e viver estressado. Esse é o mal do milênio, né, pessoal? O estresse faz parte da vida da maioria dos brasileiros. E a gente sabe que o intestino é capaz de sentir tudo ali que acontece. A conexão entre o cérebro e o intestino é tão forte que o estresse emocional, a ansiedade e até noites mal dormidas podem alterar o funcionamento intestinal. Aí você começa a ter diarreia, prisão de ventre, piora os gases, dá estufamento, piora a inflamação. Quando você vive constantemente estressado, seu corpo libera cortisol, um hormônio que em excesso prejudica a microbiota intestinal. Isso aumenta a permeabilidade do intestino e reduz a produção de serotonina. E aí quando isso acontece, o teu humor piora e o teu sono também. Aí vira aquele círculo vicioso. Estudos mostram que pessoas com distúrbios do sono têm maior risco de doenças inflamatórias intestinais. Mas quem aí anda estressado e com dificuldade para dormir? Comenta aqui nesse vídeo. Vamos lá para o erro número 2, consumir poucas fibras. As fibras alimentares são como um combustível para as boas bactérias do nosso intestino. Eles fermentam essas fibras e produzem substâncias anti-inflamatórias que vão proteger a mucosa intestinal e fortalecer o sistema imune. O problema é que a maioria das pessoas consome menos da metade da quantidade ideal de fibras por dia, que a gente recomenda consumir de 25 a 30 gramas por dia, mas a média da população brasileira
gira em torno de 12 a 15 gramas. Então, é muito pouco. E o pior, quanto mais pobre em fibras for sua dieta, maior a chance de você sofrer com constipação, estufamento, má digestão, o colesterol piora, tem um aumento também do risco de câncer de intestino. Então olha aí quanto problema. Mas vamos continuar aqui com os erros. Terceiro erro, consumo exagerado de ultraprocessados. Há pouco tempo, a OMS classificou as carnes processadas como carcinogênicas do grupo 1. Isso significa que a salsicha, o bacon, a mortadela estão no mesmo nível de risco do tabaco, da fumaça do diesel e do amianto, por exemplo. Então olha aí, ou seja, existem evidências suficientes para afirmar que o consumo desses alimentos pode causar câncer em humanos. Os refrigerantes, as bolachas recheadas, os salgadinhos, os fast foods são ricos em aditivos químicos, corantes, emulsificantes, conservantes e tudo isso irrita a mucosa intestinal e também causa bastante inflamação. Então dá uma maneirada boa aí nos ultraprocessados. Erro número 4, o excesso de antibióticos ou seu uso desnecessário. A gente sabe, os antibióticos salvam vidas, é fato. Mas o uso inadequado ou em excesso pode ser um tiro no pé. Esses medicamentos matam não só bactérias causadoras da infecção, mas também as bactérias boas do intestino, que infelizmente ainda não fizeram um antibiótico que consiga ali selecionar e matar apenas as bactérias ruins. Então é batata. Você toma antibiótico, aí começa a ter diarreia, dor de barriga, a gastrite piora. Não é verdade? E fala aí, qual foi o último antibiótico que você tomou e se deu algum problema intestinal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O ideal, então, é sempre conversar com o seu médico para usar o antibiótico e, se necessário, fale até sobre a reposição ali de lactobacilos quando isso acontecer. Pode proteger o teu intestino. E, finalmente, quinto erro que acaba ali com o seu intestino é o sedentarismo. Ô, doutor, até para isso o sedentarismo é ruim? É assim, pessoal. Então, se movimente. Ficar parado o dia inteiro reduz o movimento natural do intestino, conhecido como peristaltismo. Isso favorece o intestino preso, a má digestão e até o desequilíbrio da flora intestinal. Já foi comprovado que pessoas ativas fisicamente têm a maior diversidade ali de bactérias benéficas no intestino, tem um funcionamento digestivo melhor e menos inflamado. E agora que você entendeu os principais erros que podem prejudicar seu intestino, é hora de falar sobre o que realmente funciona para proteger e fortalecer esse órgão tão importante. A boa notícia é que pequenas mudanças no dia a dia já vão fazer uma grande diferença. Medidas simples, como aumentar o consumo de fibras, beber mais água, evitar alimentos ultraprocessados, se movimentar regularmente e priorizar um sono de qualidade, são medidas fundamentais. Além disso, inclua alimentos ricos em probióticos, em pré-bióticos, que vão ajudar a equilibrar a flora intestinal e reduzir a sua inflamação. Os probióticos são micro-organismos vivos, como algumas bactérias e leveduras, que quando são consumidas em quantidades adequadas, acabam trazendo muitos benefícios para a saúde intestinal. Inclusive, já até fiz um vídeo sobre isso, mas eles ajudam a colonizar a flora intestinal com bactérias boas. E você encontra os probióticos no iogurte natural, no kefir, na kombucha, nos alimentos fermentados como no famoso quinte. Já os prebióticos são fibras especiais que servem de alimento para essas bactérias boas. Ou seja, eles ajudam os probióticos a crescerem e se manterem mais ativos no intestino. E aí estão presentes então na aveia, nas frutas, nos legumes, ou seja, na comida boa de verdade. Com essas atitudes, você não só vai melhorar o funcionamento do intestino, como também vai fortalecer a imunidade, o metabolismo, a saúde mental e até prevenir o temido câncer de intestino. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e comece hoje evitando os 5 erros que comprometem o seu intestino. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.